Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. À medida que vamos falando sobre a vida significativa, né, as implicações disso, a gente vai sentindo que a conversa vai ganhando um tom mais profundo, né, mais reflexiva e, ao mesmo tempo, engrandecedora. Nosso último encontro falamos sobre os 3 grandes, talvez, maus da humanidade, né, que é a ignorância, a aversão e o apego. E a partir de hoje a gente vai dar mais um giro nesse parafuso aí, né? O que é que nós construímos a partir disso, né? Como é que nós nos relacionamos com isso cotidianamente? Lembrando o ponto de partida de tudo isso, né? Quando a gente nasce, né? A gente nasce com uma mente totalmente zerada, né? Ou seja, sem nenhum tipo de informação mental, né? No raciocínio, até porque está no estado de formação, né? Mas a gente não vem para cá totalmente zerado, a gente traz já informação de outras vidas, né? E, enfim, a gente começa então a se desenvolver, a crescer, e através daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente não gosta, né? A gente vai criando essa questão do apego àquilo que eu gosto e as aversões àquilo que eu não gosto. E isso foram os pulsos, né? Os pulsos de rejeição e os pulsos de atração, né? que eu vou criando através do gosto ou não gosto, gosto ou não gosto, né? Mas de pano de fundo, né? Que isso é a base da nossa egoidade, né? A nossa egoidade é exatamente esse pulsar entre coisas que gosto, que não gosto, coisas que eu acredito, coisas que eu não quero, e enfim, estou nessa dualidade o tempo inteiro brigando com a vida, né? Pano de fundo é a nossa falta de informação. Falta de informação das leis que regem nosso meio ambiente, falta de informação daquilo que eu fiz em vidas anteriores e que modelaram de alguma maneira a trilha que estou entrando nesta encarnação, né? Então, eu tenho que ter conhecimento de leis para entender de que o que vim fazer hoje nesta encarnação é fruto daquilo do passado, que eu gerei coisas boas e gerei coisas talvez não tão boas, né? Pelas leis de ação e reação, isso modelaram onde eu estou hoje. Então está tudo certo, não tem nada fora do lugar. Aquilo que eu sou. Sim. Né? Tão simples quanto isso. Sim. Então muita gente blasfema, né? E com isso só cria mais coisa negativa.
né? Ah, olha onde estou, olha no país que estou, olha, casei com fulano, olha, não sei o quê, papapá, com ciclano, enfim. A gente, exatamente por essa questão de apego e aversão, eu continuo reclamando, continuo me apegando àquilo que eu quero e rejeitando aquilo que não quero. E pela minha falta de informação, eu não modifico o meu comportamento para quebrar esse ciclo, né? Muitas filosofias chamam isso de karma, né? Mas existe o karma positivo e o karma negativo. Claro. Eu posso gerar ações que vão criar coisas positivas para o futuro. Sim. E coisas negativas. Ou seja, tudo aquilo que fere as leis vai criar reações negativas. Tudo aquilo que está a favor das leis vai criar coisas positivas. Sim. Então precisamos entender que nós somos responsáveis, só nós responsáveis por aquilo que vai ser construído para o futuro. E este tem que ser a grande motivação para eu trilhar o caminho da expansão de consciência. Ou seja, eu não posso me conformar com apenas o nível de informação que eu tenho, né? Com o nível de conhecimento que eu possuo, com o nível de abertura de consciência que eu possuo. Ainda mais se eu já me identifico como um ser que está procurando a expansão de consciência, né? Se eu me institulo e me identifico como um ser que está aqui nesse planeta para expandir consciência, eu tenho a obrigação comigo, não é com mais ninguém, é a responsabilidade comigo mesmo, né, de caminhar em direção à luz. E esse caminhar em direção à luz significa conhecer as leis para errar menos. E estar conscientemente 24 horas por dia buscando o que? Errar menos, ser melhor, servir a vida, né? Que a gente já falou isso bastante no passado, sobre que música eu estou tocando, né? Qual é a vibração que eu estou no cotidiano, né? 24 horas por dia, emanando para o cosmos, né? Emanando para os outros seres, né? Aquilo que eu quero para mim, eu deveria querer para todos os seres, não somente para mim. Porque todos os seres que estão neste planeta estão à busca de uma vida melhor. Não vou nem usar a palavra felicidade, porque a gente já sabe que a felicidade é algo que a mente cria e ela é impermanente, né? Nós estamos à busca dessa paz interior. Este é o grande. Mas, enfim, todo mundo quer ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida em abundância, com saúde. Que eram as palavras do Cristo, né? Vida plena em abundância. Então, a obrigação primeira conosco é o desejo, a vontade ardente de servir a vida para meu ser e para quem está à minha volta, né? É por aí que nós temos que dar o início ao caminho. É importante isso, na medida em que, se a gente fizer uma reflexão, tudo que você falou agora, nós já tocamos em algum momento das nossas conversas, né? Seja de uma maneira mais incisiva, ou mais direta, exemplificando, através de práticas. De uma certa forma, esse discurso ele foi sendo construído ao longo dos meses em que nós nos propusemos a falar sobre isso e discutir. Tem uma característica na nossa sociedade, eu vou falar nossa porque eu não conheço as outras, mas não creio que seja muito diferente, que é o imediatismo. É como se alguém te perguntasse, você tivesse que reagir a essa pergunta 3 segundos depois. Você não tem tempo sequer de raciocinar sobre a resposta. Talvez isso venha do mundo corporativo, talvez venha de determinados grupos que se relacionam dessa forma, mas o fato é que quando eu instituo
a famosa respiração entre a sua pergunta ou a sua colocação e a minha resposta, eu induzo de uma certa maneira o meu estado de presença. E por que isso é importante? É claro que aqui nós estamos tendo uma conversa amistosa, né? Mas durante o dia nós passamos por inúmeras chateações, todos nós. E se nós formos reagir à altura, tem aquela famosa frase, né? Desde o início da humanidade, ódio nunca produziu amor, né? O que o ódio produz é mais ódio. Uhum. Então eu vou transformar a minha vida numa torre de Babel em que ninguém fala com ninguém. E aí um belo dia eu percebo por que meu coração não está indo bem, né? Por que meu estômago dá problema. Ah, claro, né? É uma reação orgânica a um princípio que eu mesmo estou instituindo dentro de mim. No instante em que eu paro para raciocinar sobre o princípio da vida significativa e a gente começa a colocar e a falar sobre, num primeiro instante, sobre esses 3 maus que acabam nos rondando, é importante que se faça uma reflexão e uma autoavaliação. Então, por que é que em determinada situação que eu passo, sempre eu reajo da mesma forma? Aquela coisa de falar assim, eu sou assim, né? Nem pedra é o que é até do início ao fim. Nada é estático. Né? Nada é estático. A única coisa no universo que quer ficar estática somos nós. No universo inteiro. Nossa consciência. Só a nossa consciência acha que já está bom. Que nem nosso corpo vai... Exatamente. Vamos comprar uma casa na praia, estender os pezão na areia, tomar uma cerveja e ficar olhando o mar. Pronto, já fiz o que eu tinha para fazer. Pera. Não é bem assim, né? A gente não veio aqui a passeio, eu acredito. Então, quando eu me defronto com situações, por exemplo, a gente está falando da ignorância. Todos nós sabemos como é difícil conversar, por exemplo, com uma pessoa que está absolutamente alienada ao assunto que você está propondo. Quanto maior for a alienação dessa pessoa ao assunto, maiores são as convicções dela. Claro. Então, e aí se fala, no Brasil está cheio de mecânico, treinador de futebol, médico, todo mundo é especialista e não abre mão porque aprendeu, porque sabe e tal. Então, quando por exemplo, eu estou falando a gente está falando sobre a ignorância, né, sobre essa falta de conhecimento, esse recrudescimento do coração, no instante em que eu consigo respirar e pôr um espelho na minha frente para que eu me avalie, é fundamental, a meu ver, que eu tente entender de onde está vindo isso que eu estou sentindo. Isso que eu estou falando se soma à prática que nós colocamos de imaginar a água fluindo pelo corpo, né? Porque aquela água pura, né, que representa a nossa essência, ela vai entrar em choques já desde a fonte. Né? Por que você fica tão irritado assim com o cara que bebe e fica gritando o seu vizinho? Faz isso todo sábado. Por que isso me incomoda ainda? Eu vou mudar o cara que está bebendo? Não. Né? O máximo, eu vou ficar esperando ele morrer para eu ficar feliz? Não. Como é que eu lido com essa situação? Né? Como é que eu transformo esses meus sentimentos, que são negativos e ruins, em algo a meu favor? Né? Qual é a intenção que eu tenho por trás disso? Bom, primeiro é assim, ninguém muda o outro, né? A gente precisa ter essa convicção de que mal eu consigo dar conta das pequenas mudanças que eu possa fazer em mim, né? Querer mudar o outro é uma pretensão de um poder que em absoluto, né, temos. Então é mais um vício, né, da nossa mente, né, os venenos da nossa mente, né, achando que eu posso e tenho o poder até de exigir que você mude, não é? Isso são vícios, né? Vícios mentais, pulsos da nossa mente, né? E voltamos de novo a essa questão do apego, né? Do apego e da aversão. Eu tenho aversão a um determinado comportamento teu, exteriorizo essa minha
minha aversão, dizendo não gosto disso, você tem que mudar, né? Exige que você mude. Né? E sabe que isso é sutil? Às vezes que vinho que você gosta. E se você reabsteme e fala, eu não gosto de beber, pois é. Você não sabe tomar vinho. Exatamente. Você não sabe. Não, seu paladar não foi educado. Seu paladar não foi educado, você tem que aprender. Né? Não precisamos educar. Eu vou educar seu paladar. Exatamente. Eu vou educar seu paladar. Exatamente. Aí fala, olha, aprendeu a tomar vinho, que glória, né? Então veja como nós somos extremamente pretensiosos, né? De achar que nós podemos modificar a vida de um outro ser, né? Nós temos que olhar, em primeiro lugar, para nós mesmos, né? E ver quanto barro está produzindo a nossa mente, ou usando palavras de outras filosofias, quanto veneno, né, nossa mente produz. Que tem como base essa questão do apego às minhas ideias, aos meus credos, e a aversão, que seria até a irritação, o ódio, né, daquilo que eu não gosto, né? Esses dois pilares por trás só tem uma fonte, que é a minha falta de informação de mim mesmo, né? Como é que eu trabalho isso? Esta que é a grande questão. E você colocou a dica, né? Que é a questão da observação como primeira instância, né? E isso se faz através da presença da respiração, né? Começa pela observação, sem julgamento. Você observa simplesmente a vida, observa aquilo que está na tua frente, sem julgar. Apenas observe. Para mais tarde, através dessa prática, você entrar na contemplação, né? Observação, e isso se transforma com o tempo numa prática de contemplação. A contemplação é o estado profundo de conexão com aquilo que eu estou vendo, mas sem julgar. Simplesmente há um estado vibracional que me conecta àquilo de forma profunda, com seu âmago. Então, se eu tenho e desenvolvo esse exercício, o que vai acontecer? Quando estou com uma outra pessoa e eu faço o exercício de ouvi-la, em estado de presença, automaticamente eu vou me conectar com a essência dela. E não vou me ater somente às palavras dela, mas eu vou sentir o que está por trás das palavras dela. Esse estado de contemplação me conecta de forma profunda com o ser. E mesmo que esse ser esteja irritado, eu vou manter o meu estado de calma, transmitindo um estado vibracional de paz para ela, de tranquilidade. Isto altera totalmente, né, uma situação adversa, acalma o meio ambiente e torna a vida muito mais profícua do que um estado de discussão irritada, onde a ira se faz presente, né? Isto é servir a vida, isto é acolher outro ser humano, isto é romper com criar consequências negativas para o futuro, né? É acolher com amorosidade, mesmo que a outra pessoa esteja irritada. Chegar a isto é através da nossa disciplina mental de estar presente, observar, abrir esse espaço entre um questionamento e uma resposta imediata, vindo sem passar pelo filtro cognitivo daquilo que eu quero para a minha vida, né? Quando eu simplesmente dou uma resposta do pulso que vem em mim, eu não estou filtrando. Quem está respondendo não sou eu. Quem está respondendo é minha aversão ou meu apego. Porque estou respondendo de uma forma pré-modelada dentro das minhas memórias. Não sou eu. E as pessoas, quando se comportam dessa forma, mesmo uma pessoa que está raivosa, ou uma pessoa que está fazendo coisas inconsequentes, não é ela. Não é a essência dela, né? É exatamente, você está falando com o apego e a aversão dela para aquilo que ela gosta e aquilo que não gosta. Claro. E a irritação provém daquilo que ela não gosta, mas não é ela, é o pulso. Então, se eu estou nesse estado profundo de conexão,
eu tento me conectar não com esse pulso de aversão ou de apego. Eu me conecto com a alma desse ser. Pegando o exemplo que você usou, que eu acho que é muito claro, né? Não dá para eu ficar produzindo barro e reclamar que estou pisando na lama. Exatamente. Né? Essa dentro desse ciclo, né, o que há é o constante reclamar que se pise em lama. Se você quer que os pés toquem água límpida, isso é fruto de uma intenção, é fruto de trabalho, é fruto de prática, de leitura, de meditação, de oração, seja do que for. Mas existe uma intenção clara de tirar os pés da lama. Existe uma intenção clara, de maneira bastante objetiva, de olhar para os seus próprios problemas. De fato. E quando eu falo problemas, eu não estou falando do cartão de crédito, eu estou falando de problemas emocionais, de problemas de comportamento. Como é que eu mudo isso? É necessário que exista uma intenção por trás. E que essa intenção, é importante que se diga isso, nós já falamos, mas só para frisar, essa intenção ela tem que ser positiva. Sem dúvida. Essa intenção que você está colocando, a primeira intenção que move um buscador é caminhar para expandir consciência. Por quê? Porque eu não quero repetir os erros que estou cometendo diariamente e gerando reações negativas para a minha vida. Né? Porque à medida que eu melhoro as consequências para a minha vida, estou melhorando todo mundo que está em volta de mim, porque minha vibração será melhor. Então, eu melhorar significa melhorar uma comunidade, não somente a minha vida. Então, a minha responsabilidade, meu motivo, né, é que eu tenho a obrigação comigo de ser melhor amanhã do que hoje. Né? Este é o motivo, a motivação, o motivo de caminhar sempre em direção à luz. Né? Para isso, então, o exercício seria, no final do dia ou no início do dia anterior, olhar o que aconteceu ontem, como eu me comportei, como eu vibrei durante o meu dia consciente de ontem. Né? Quanto movimento de energias eu gerei de forma positiva ou quantas não foram tão positivas, quanto eu reclamei, quanto eu apontei o dedo, né? Quanta ira, quanta... não sei mais o que adjetivo dar, mas enfim, quanto acolhimento eu dei para outro ser, que muitas vezes o acolhimento é simplesmente ouvir outro ser de coração, né? Enfim, esse balanço teria que nos levar a um final de dizer, e hoje, como eu poderia ser melhor? Como que eu poderia movimentar energias melhores, né? E se predispor efetivamente a que hoje seja melhor do que ontem. Né? Este caminho é você dizer assim, diariamente a música que eu toco para o universo e para os outros seres humanos é melhor que a música que eu toquei ontem. Eu vou mais longe, olha. Eu diria de uma maneira quase poética, né, que o único trabalho de fato, né, nesse grande teatro que a gente vive, né, cotidiano, o único trabalho que nós viemos para fazer é esse. Sem dúvida, essa resume uma palavra, né? Essa resume uma palavra, chama-se relacionamento com outros seres. Não somente com seres humanos, com qualquer ser vivo. Sim. Planta, animal, pássaro, o que seja. Né? Não importa. Eu acho que o exemplo é bem claro e é importante que continue, né? Na prática que nós propusemos os dois últimos podcasts também, continue praticando, né? A prática ela é um caminho, né? Ela é algo que vai à medida que você vai evoluindo por ele e esse caminho ele vai trazendo aspectos, cores, perfumes e situações diferentes para que você consiga caminhar. Se realmente queremos ter um amanhã melhor em todos os aspectos, de saúde, de situações, de relacionamentos, né?
o caminho é este. Se queremos ter na próxima vida uma vida melhor, né, porque sem dúvida que esta nossa vida está sendo afetada e foi afetada pelo que eu fiz no passado. A gente vai de uma encarnação para outra, né, como um filme, de forma contínua, né? Aquilo onde eu parei, o meu estado evolutivo, a vida passada, eu vou continuar nesta vida. E se eu não faço nada de melhor, né, continuarei em um ciclo que não tem fim, né, marcando passo. Então, assim, nosso dever conosco, ser conosco e com a raça humana, com todos os seres vivos, né, de criarmos um ambiente melhor, mais saudável. Eu só queria fazer uma parte aí, se você me permite, com relação a isso que você colocou, porque muitas vezes, quando se ouve esse tipo de notícia ou de informação, a pessoa pode pensar assim, bom, então o que eu vivo hoje é absolutamente condicionado pelo que eu fiz antes. E se o meu presente é o passado do meu futuro, eu também estou gerando uma condição futura. Então eu estou eternamente preso a algo que eu fiz e nem lembro. Isso é um absurdo. É muito importante lembrar que dois aspectos. O primeiro é que é uma condição, né? Não é uma determinação. As situações propostas por decisões tomadas vão se repetir de maneira efetiva, muitas vezes mudando os personagens, mas elas estão ali para que você tome atitudes diferentes frente àquele fato. Isso é o que normalmente se chama de karma. E isso é tão verdadeiro e não é condicionante a ponto de que o karma ele é muitas vezes exemplificado como uma bolha de sabão. Ou seja, basta você quebrar. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pequena parte Uma parte. no que você colocou. Não é comportamento, é vibração. Claro, opa. O comportamento por trás tem sentimentos e o sentimento gera frequência vibracional, né? Então, nosso corpo inteiro, nosso pensamento, nossa fala, nossos sons, né, gera o quê? Vibração. Então, na hora que eu entro em qualquer situação de relacionamento, e mesmo que esteja sentado numa cadeira, eu estou vibrando. Essa vibração, por um princípio na física quântica que chama correlação quântica, eu estou atraindo as energias correlatas àquela frequência. Então, é desta forma que as leis universais se manifestam. Temos que ter claro isso para não achar de que esse karma é algo surreal, Exatamente. Alguém manda. Não, é frequência vibracional que eu estou, esta é a música que eu toco para o universo, né? Essa vibração é minha música. E essa música vai atrair frequências semelhantes. É só isso. É só isso, né? É só isso. Então, assim, isso já está provado na física quântica. Então, precisamos entender que existe hoje conhecimento suficiente para abrir um pouco mais nossa consciência, né? E sermos responsáveis, não culpar os outros. Eu não vou culpar você que fez aquilo que me tirou do sério. Não. Eu vibrei com aquilo. A música fui eu que toquei. Eu tenho a opção de não tocar essa música. Se você me xinga, eu tenho a opção de não vibrar nessa frequência. É a bolha de sabão que estoura. Exatamente, é a bolha de sabão que estoura. Sabendo de que o que combate o ódio não é ódio. É amor. Ódio mais ódio dá mais ódio ainda. Então, é o amor, né? Amor, se alguém me xinga, é um estado de tranquilidade interior, me conectando com a essência daquele ser humano, sabendo que não é a essência que está xingando, e sim aquele pulso da aversão dele, né? É outro entendimento. E existem outros entendimentos mais amplos, como a impermanência. Tudo isso não existe, tudo isso passa. Amanhã a pessoa que me xingou pode ser grande amigo meu. Tudo está mudando o tempo todo. E mais, eu tenho a capacidade de fazer mudanças, né? Se uma pessoa me xinga, eu tenho a capacidade de devolver acolhimento e transformar o momento.
Então, assim, esta é a motivação, né, de a gente estar aqui conversando sobre a expansão de consciência. Exato. Sem dúvida.